Olá, pessoal. Está começando mais um Tecla SAP e hoje a gente tem um convidado com um currículo enorme aqui. Ele é um romancista, contista, poeta, empreendedor, roteirista e é conhecido aí como um dos maiores nomes da literatura marginal. Ferrez, muito obrigada aí por você ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, de como que você começou, né? Me conta um pouquinho disso. Bom, daria um livro, né? Mais um. Mais um. Mas eu comecei a escrever aos 12 anos de idade. Eu sou do morador do Capão Redondo, zona sul de São Paulo. E ali, numa comunidade que meu pai pegou uma casa num terreno, numa área desprotegida ali, a gente começou... desde pequenininho eu tive que trabalhar, então fui trabalhar na padaria. E eu escrevi uns poemas enquanto eu atendia o pessoal vendendo pão. Eu tinha vontade de fazer poesia e tal. Eu estava apaixonado por uma menina, não tinha coragem de falar para ela, né? Fiquei sem essa coragem a vida toda, enfim. E aí, quando eu comecei a fazer umas poesias. Então, um dia meu patrão me chamou a atenção, eu sou Marcos na época, e ele falou assim, ó, você fica aí fazendo poesia aí, escrevendo uns negócios de bilhete, e a fila do pão não anda. E aí, para que isso aí? Aí eu falei, sou Marcos, eu tô fazendo isso aí porque um dia eu quero mudar de vida, quero sair da padaria, né? Ele falou, mas você entrou na padaria tem 8 meses, você já quer sair da padaria? Eu falei, sou Marcos, ó, o João Montanha tem 15 anos aqui. O Marcos lá de cima, lá do Almoxarifado, tem 14 anos aqui. O pessoal da Copa já tem 10 anos. Eu não quero ficar 10 anos aqui, não. Aí ele falou assim, mas... E o tempo que você fica parado? Aí eu falei, o tempo que eu fico parado, eu fico pensando. Porque eu ficava... Autor tem essas coisas, né? De ficar olhando para um lugar que não é nada, sabe? Mas você tá viajando. E aí ele me substituiu nesse dia, ele foi muito bondoso, ele entrou no meu lugar para vender pão, me deixou lá no almoxarifado lá atrás, e depois o Montanha falou, né, no outro dia, ele falou que você tá parado aí, Montanha? Ele falou, tô pensando. Ele falou, não, pensando aqui é só o Ferrez, já escolhemos um para pensar, o resto trabalha. Então, a partir daquele dia eu conquistei o espaço de pensar. Uhum. Então, eu pensava, fazia meu poema num papel de cigarro ainda, que a gente dava o preço, e ali eu comecei a escrever. Quando foi para os 16, 17 anos, eu tive vontade de escrever histórias maiores. E aí eu cheguei na escola e falei, professor, eu estava na 5ª série, falei, professor, eu estou escrevendo umas redações aqui muito grande, né? E queria saber se está certo essas redações e tal. Aí ele falou, mas peraí, quantas páginas tem aqui? Eu falei, tem 30. Aí ele falou, não, mas 30 páginas é um conto. E aí que eu fui descobrir o que era um conto. Não tinha Google, não tinha nada disso, né? Então eu descobria com as pessoas me falando. E eu descobri que eu fazia contos também. E aí comecei a juntar os contos, juntar as histórias, até ter a oportunidade de lançar o primeiro livro numa empresa que eu trabalhava de auxiliar de um almoxarifado. E a empresa viu as poesias, a dona da empresa. Todo mundo achou que ela ia me mandar embora, que ela era uma alemã muito brava, assim. Mas no final ela gostava de poesia. E ela me chamou na sala dela e falou, ó, é você que foi deixando poesia ali na copa, poesia no banheiro, poesia em tudo que é lugar? Eu falei, não, sou eu mesmo, dona Ana. O nome dela é Ana Maria de Tol de Vasconcelos Pinheiro. Eu sempre falo o nome todo porque ela foi fundamental na minha carreira. E ela falou assim, então, já que você gosta de fazer poesia, traz o livro para me ver. Forma um livro aí, junta as poesias. E aí eu cheguei no meu patrão Ismar, que era meu gerente de sessão. Falei, Ismar, a dona Ana quer um livro meu, quer que eu junte as poesias. Ele falou, agora você vai ser demitido. Porque você é praticamente um analfabeto, não é possível que você sabe escrever. Aí eu falei, não, Ismar, eu sei escrever, é que você não compreende o que é poesia. Poesia concreta. E ele falou, isso é besteira, tal. Mas no final eu juntei as poesias. O Ismar também embarcou, resolveu corrigir o livro para mim, os erros que tinham de português e tal. E aí depois a dona Ana leu e aprovou o livro e resolveu lançar. Então o meu primeiro livro saiu em 97, apoiado por essa empresa, que no dia do lançamento do livro me mandou embora. Ela lançou o livro e ela falou, agora você vai ser autor, vai ser escritor, vai pro mundo. Caramba. E ela me libertou, assim. Nunca mais eu tive registro depois disso. Não, e que legal, né? Primeiro que ela te incentivou, né, a isso, ela te deu uma oportunidade enorme e depois ela falou assim, já te dei essa oportunidade, agora vai para esse outro lado, né? Sim. Sai dessa outra parte Sim. e te deu uma outra profissão, né? Sim. Que bacana essa parte dela de te incentivar e tudo mais. E me diz uma coisa, como que é essa parte do seu processo criativo? Da onde que veio essa parte? Então, Como que você cria isso? Eu sou um cara assim que eu presto muita atenção quando a pessoa fala, sabe? Porque as pessoas falam e nem tudo que sai da boca, ou a maioria das coisas que sai da boca, não são os atos e não é o que o corpo né, gesticula ali também. Então, eu fico analisando, a pessoa fala com a certeza, mas o corpo tá para baixo, a cabeça tá um pouco baixa, sabe? Aí eu sempre fui assim de analisar. Desde pequenininho, eu estava nos lugares, minha família toda conversando, e eu pegava um menino, e ficava ensaiando esse menino, o jeito que a minha tia falava. Então eu ficava lá no banheiro, menino, por que o menino? E ficava dando a tônica, até achar a fala dela mesmo.
Quando eu achava a fala dela, eu escrevia um conto com a fala dela. Então, eu sei ler esse conto em qualquer lugar pelo tom da fala dela, sabe? E foi assim, fui estudando palavras, às vezes umas palavras que as pessoas jogavam fora, assim, eu gostava de usar mesmo, né? E, eu acho legal começar um texto com o vício de linguagem da pessoa, por exemplo. Então, tem gente que começa sempre com a cabeça de texto. Por exemplo, tem gente que você vai conhecer que vai falar assim, deixa eu contar uma coisa para você. Então, isso é uma cabeça de texto, sabe? É igual escrever aquela escola municipal de primeiro grau antes de fazer o exercício da escola. E eu gosto de guardar essas cabeças de texto na minha memória, gosto de gravar os vícios de linguagem, né? Ou você é louco, ou né. Tem gente que usa muito né. E aí eu coloco esses pontos nos personagens. Então, poucos personagens meus nos meus livros, eles têm travessão. Porque eu não preciso explicar se é ela, se é ele. Eu uso os vícios de linguagem para dar a narrativa dos personagens. Então, você lendo o livro, você vai saber que aquele é o José porque ele fala ifi, que o outro é o outro porque fala né, entendeu? Então, eu vou separando assim na mente. Não, muito bacana. E até um dos seus livros você fala exatamente nessa linha, né, de como tem essa linguagem até de uma criança na periferia, e da onde que vieram essas ideias? Eu falo muito que comunicação é um mar de coisas, né, que a gente Sim. pode criar. Até você é roteirista e hoje a gente fala muito do storytelling, né, na parte de marketing, de comunicação. Então, quando a gente vem com um roteirista aqui, a gente traz também essa outra linha de storytelling. Então, de onde que veio essa ideia de criar uma criança empoderada dentro da periferia? E como que você trouxe isso? De onde que veio uma ideia? Então, essa criança veio porque a minha editora, minha antiga editora lá do Rio de Janeiro, a Isa Pessoa, ela identificou em mim uma coisa interessante quando eu fui para a Flip. Eu fui fazer um evento na Flip, na Feira de Paraty, e lotou, assim, em 2003, lotou tudo, tinha 500 lugares para fora dos 200 que tinham para me assistir. Então, assim, foi um espetáculo. Eu não imaginava que ia lotar tanto, mas nesse dia tinha, assim, muita criança. E ela ficou pensando, como um cara, ela me falou isso depois, que escreve Manual Prático do Ódio, um livro desse nome, pode atrair criança. Então eu tinha uma coisa de atrair criança também, do jeito que eu falo, do jeito que eu brinco, e a criança identificar um escritor que não é um escritor, sabe assim, que já morreu tem 100 anos, né? Então, ela percebeu isso e falou, por que você não faz um livro infantil? E aí eu resolvi escrever A Mãe Sem Esmeralda, que é um livro de uma menina, e me coloquei no lugar de uma menina, né? E pensei, se todas as princesas são loiras, onde estão as meninas negras? Entendeu? Se todas as princesas são loiras, né? E aí resolvi fazer um livro para meninas negras, especificamente voltado para esse assunto, na época, né? Em 2005, e a editora falou que eu estava doido, né? Menos a Isa acreditou, mas a editora toda falou, mas cara, tá louco, você não vai vender nada. Só que é ao contrário, tinha todo um público de mulheres negras que eram professoras, de homens negros que eram professores, e não tinha uma matéria para dar, sabe? Porque todas as princesas eram loiras até então. Não, e elas se reconhecer, né? A questão de trazer uma identidade, Sim. se reconhecer, isso é muito importante. E faz muita falta, porque é muito bonito o discurso da inclusão e tudo, mas cadê as referências, né? Cadê o livro indígena, né? Cadê o livro do negro? Então, você vai na biblioteca, se tem 2, 3, as pessoas acham demais, né? Enquanto todas as outras temáticas são brancas. Então, foi assim, foi surgindo pela necessidade. Eu falava com meus amigos, podia ter uma coisa assim voltada para menino. Que menino que sonha, mas que tem que lidar com a morte em um determinado momento. Porque os pais morrem, os avós morrem. E ninguém fala disso com criança também. E aí eu fiquei com isso na mente até fazer um livro sobre esse assunto, que é a menina Ana e o Balão. Uma menina que vai buscar o pai no céu. Então, são temas que eu acho que faltam, sabe? Ser abordados. Aí eu me incomodo, vou lá e faço. Bacana. E até você também é roteirista, né, de Cidade dos Homens, que também traz Sim. mais para essa linha também, e tem sessão de terapia que foi aí um estouro, né, Sim. da parte também da parte de roteiros, enfim. Como que você chegou nessa outra parte, saindo da literatura, saindo da parte de livros, para ir para a questão de roteiros? Então, o pessoal me chamava muito para consultoria. Então, por exemplo, quando teve o Invasor lá do Beto Brant, o filme, ele me chamou para consultoria do filme. Eu andei pelas quebradas com ele, mostrando o local e tal. Só que tem uma linha muito tênue de quem mexe com assunto de favela, de periferia, que as pessoas acham que a gente não produz. Elas acham que nós somos o tema, entendeu? E eu não sou o tema só. Eu sou o tema, mas eu produzo. Então, tem uma diferença de você ser o cara que, vou lá andar com ele no bairro. Não, eu vou chamar ele para escrever.
Então teve um tempo ainda para demorar para isso. Foi quando eu estava assistindo a série 9mm na televisão, né, a história da polícia de São Paulo, tá um seriado feito pela Moonshot Pictures, uma produtora aqui de São Paulo. E eu me incomodei pela fala dos personagens. Falei, nossa, os personagens estão falando muito estranho, mano, tá muito ruim, não tá fidedigno. E aí liguei para a produtora e falei, ó, vocês têm que arrumar as falas. Os caras falaram, vem aqui falar com a gente então, dar umas dicas. E quando eu cheguei lá, o Roberto, que era o dono da produtora, e o Newton Canito, que era o roteirista, eles me ouviram e falaram, ó, já que você tá incomodado, faz. Aí eu falei, faz como? Vem participar da equipe de roteiro e escreve com a gente. Você é um autor conhecido, todo mundo já sabe que você é bom no que você faz, escreve com a gente. E aí me chamaram, eu peguei minha pastinha, fui lá escrever a série com eles, escrevi uma temporada inteira também da série depois, porque eu sou intrometido, eu vou entrando. E aí depois disso fui chamado para outros trabalhos, fui lá para o O2 escrever também, até chegar no Cidade dos Homens. Eles pediram para mim escrever um capítulo todo sobre São Paulo, aí eu escrevi o capítulo sobre São Paulo também, aí depois fui contratado diretamente, né, pelos canais gringos, assim, e acabei escrevendo para eles. Aí depois fui chamado, um pessoal de publicidade achou que eu tinha uma veia de criação legal, me chamou para poder fazer design de embalagem. Nossa, eu já fiz tanta coisa, mano. Fui fazer a embalagem da Toblerone, pra você ter ideia, porque os caras achavam e com razão, que a embalagem da Toblerone, ela não impulsionava a venda. Ela tinha um ar de coisa para rico. E me chamaram para poder fazer essa nova embalagem. Eu fui lá, fui criar com eles a nova embalagem também. E assim foi indo. Todos os trabalhos que eu fui sendo chamado foi porque eles achavam que tinha a ver com essa linha, né? Eu acabei indo, fiz até campanha da Fanta, para você ter ideia. Participei até da campanha da Fanta com a Diné. Lá no Rio de Janeiro, a gente criou uma campanha da Fanta, porque eles achavam que queriam uma linha mais popular também para a Fanta. Muito bacana. E aí você recentemente também criou agora um selo, né, para livros, tem alguns outros projetos aí. Conta um pouquinho, acho que com o Thiago Ferreira, não é? Isso, eu montei uma editora com o Thiago Ferreira chamada Comic Zone. É uma editora de quadrinhos, já tem 4 anos agora, que está completando hoje 4 anos. Olha só. A gente está mó feliz. E, assim, aí compramos um prédio próprio, crescemos muito, montamos um site na internet, a gente distribui para o Brasil todo, assim. E é uma iniciativa que eu já estava fazendo expertise antes, porque eu tinha uma editora de livros tradicionais, né? Já tem 12 anos que eu tenho essa editora, e agora a gente montou uma editora de quadrinhos, porque é uma linha mais para entretenimento. E estamos comprando obra do mundo todo para traduzir, assim, já publicamos 74 livros. Nossa, muito bacana. E até tem um canal também do YouTube, Tem o canal né? dele, do canal Comic Zone, que é um canal que ele divulga esses quadrinhos lá, enquanto a gente produz aqui em Itapecerica da Serra, a gente produz os quadrinhos todos, enquanto ele ajuda a produzir também, faz o design, faz capa, é essencial no processo também. Então foi uma parceria muito feliz que eu encontrei para poder realizar esse sonho, né? Porque eu era um cara que eu comprava quadrinho, eu não podia comprar os quadrinhos novos. Então eu comprava quadrinhos sem capa, quadrinho rasurado, e depois poder produzir uma obra, poder estar em contato com os autores do mundo todo, é um avanço assim tremendo, né? Uma satisfação. Muito bacana. E até como que tem sido aí a receptividade desse produto e essa mudança, né? Porque você vem da parte da escrita, vem da parte de roteiros, e aí vem para o digital. Como que tem sido essa aceitação, essa mudança para você? Tem tido alguma dificuldade nessa mudança na estratégia do marketing, da comunicação, enfim? Muda muito. Primeiro que é menos sofrido. Porque tudo que é cultura é mais sofrido no Brasil. Você tem que montar a mesa, pôr o livro lá, fabricar o livro para vender, convencer as pessoas numa palestra a comprar o livro, é mais difícil. Quando é entretenimento, é mais fácil. Porque o Brasil tem uma veia mais voltada para o entretenimento. Por isso que tem grandes shows, entendeu? Tem grandes espetáculos, porque as pessoas voltam para se divertir. E eles não coligaram literatura com diversão ainda. E literatura é diversão. Literatura faz você sentir tesão, faz você sentir medo, faz sentir pânico, faz você sentir inclusão, né? Mas as pessoas às vezes não entendem, porque você tem que submergir na obra. Agora, entretenimento não. Entretenimento é mais raso, e para mim ficou mais fácil trabalhar depois da editora, ficou mais fácil trabalhar o que a gente está trabalhando agora do selo, envolvimento nas feiras de quadrinhos, tudo. Para mim é mais tranquilo. Muito bacana. Eu queria até entender um pouquinho mais, que hoje você criou um hub meio de comunicação, né? Trazendo tudo isso integrado, e a gente fala muito do hub, como hoje é importante você conectar tudo para, de fato, se comunicar, né? Então, se você quiser falar um pouquinho desse hub, de como que você integrou tudo, também seria muito bacana. Legal. Ó, eu montei uma parceria com o Flow para montar um podcast chamado Avesso, e aí a gente desmanchou a parceria agora tem um mês, porque eu queria que o Avesso fosse uma TV.
Eu enxerguei o Avesso como uma TV, a gente transformou o Avesso em TV agora. A gente está montando um outro estúdio em Itapecerica, então a gente vai ter um estúdio no Jangadeiro que já está pronto, todo pronto, com câmera robótica, tudo lá. E a gente está montando um estúdio agora em Itapecerica, no meu escritório central, no Indústria 262. E aí a ideia é ser um ramo de televisão voltado para toda a divulgação do que a gente faz. Porque a gente faz muita coisa na linha e a gente está trazendo outros arte educadores, outras pessoas também, para pôr esse método de educação dentro desse rugby de televisão, assim, sabe? Para deixar distribuído. O problema que eu identifiquei há uns anos atrás é que toda vez que a periferia recorre a outra parte da cidade, ela recolhe porque ela não tem estrutura para fazer. Então, você vai na agência de publicidade, é aqui no centro. Você vai no laboratório de exame médico, é aqui no centro. Entendeu? E a parte cultural também. A gente faz o livro, faz a coordenação, quando chega para produzir, tem que produzir no centro. Então, a minha luta principal é tentar desvencilhar e deixar uma ponte do outro lado. Entendeu? Então, você passa pela ponte do outro lado também. Todo podcast tem que ser no centro, toda estrutura tem que ser no centro. Então, a luta é para dar visibilidade para as vozes que estão do outro lado, né? Eu tenho amigos meus que fazem, por exemplo, um podcast na área central da cidade. E o convidado vem da periferia e ele também vem da periferia, sabe? E a ideia é a gente fazer o lugar crescer. E tornar mais acessível, né? Para as Sim. pessoas, tanto em deslocamento, como Sim. também, né, de facilidades, de comodismo. E principalmente o olhar. Sabe por quê? Porque se a pessoa olha que está sendo feita, ela sonha em fazer. Se a gente nunca vê referência para lá, a gente vai sonhar com o quê? Em ter bar, em ter igreja? Né? A gente só vê bar e igreja. Então a gente tem que sonhar, ver um podcast, ver uma emissora de televisão, ver uma editora, ver as coisas acontecendo e a criança do lado falar, nossa, ali é uma editora. Aquilo ali é um podcast. Aquele cara ali é escritor, aquele outro é músico, sabe? E ela poder sonhar também, ela poder vir com a gente. Muito bacana. E Ferrez, você percebe alguma diferença entre o público que consome o seu conteúdo no digital como no offline? Você vê alguma diferença disso? Ou de como cresceu e popularizou aí o seu nome? Enfim. Tem diferença. Tem diferença. Depois que eu entrei na internet, eu entrei na internet precisamente para poder esse cara não ser eleito, que foi eleito aí, que possivelmente vai ser preso. Eu entrei para isso, para ver esse cara não ser eleito. Então, fiz o primeiro vlog contra isso, falando, gente, pelo amor de Deus, não vota nesse cara, eu não acredito nesse cara. Não adiantou muito, pelo jeito. Mas o canal continuou e a gente, desde então, tem feito aí uma coisa misturando entretenimento e misturando cultura também e política, né? E foi crescendo. Então, eu tenho um público que é meu, que é do vlog, que é um público muito grande hoje, e eu tenho um público leitor, que é meu também, que às vezes nem vê o vlog. Eu falo, você falar de política, todas as coisas não me interessa, eu quero ler os livros. Então, eu tenho esses dois públicos. E o mais engraçado é quando eu estou no evento que é um casal. E aí o cara falou, minha mulher acompanha o vlog, eu leio os livros. Então, eu já falei para ela ler os livros, que você é melhor nos livros, e ela fica assistindo no vlog. É engraçado, assim, quando você toma uma dupla, sabe? Mas eu acho também que o escritor, o cara que mexe também com cultura, ele tem que se reinventar. Porque, eu era do Blogspot, eu escrevia num Blogger. Então, quem lê Blogger hoje em dia? Ninguém, sabe? Eu vi meu público, eu tinha 1 milhão de pessoas no Blogspot. 1 milhão de pessoas. Eu tinha 50 mil pessoas que me acompanhavam na revista Caros Amigos. Eu escrevia todo mês lá. E hoje não existe mais a revista, não existe o blog. O blog existe, mas ninguém vai e-mail nele, sabe? Então, a gente tem que mudar de mídia também conforme a mídia. Eu só não vou pro TikTok. Porque o TikTok, para mim, é o fim do rolê. Assim. Mas você sabe que é um estigma, né? Essa parte do TikTok. Eu estive lá recentemente, inclusive, no escritório deles, que me fez mudar uma mentalidade muito grande da quantidade de pessoas que estão no TikTok, 1 bi de pessoas. Eles nem se consideram mais rede social, é uma plataforma de entretenimento que deixou de ser dancinha há muito tempo. Então, é algo que, de repente, faça sentido conectar, principalmente em cortes. Você que vem de uma área muito bacana, assim, que tem muito possibilidade, repense. Acho que é algo que, assim, faz sentido. Já tô aprendendo. Em termos de comunicação, até indo na linha do que você comentou, né, Ferrez? A gente tem que se reinventar em algumas coisas e quando você fala do impresso, eu me formei em jornalismo, então tinha toda uma ideologia há alguns anos, muitos bons anos atrás, e tinha comunicação com ênfase em comunicação social e o roteirista. Então, eu tenho um diploma de roteirista, apesar de nunca ter escrito absolutamente nada, mas fui para a parte de jornalismo e fui vendo essa evolução e a diminuição tanto de editorias, de revistas, o ON crescendo muito e agora até no próprio ON tendo muitas editorias, coisas mais enxutas, uma redução aí, né, nas redações.
que tem muito ido para a parte do marketing digital focado em rede social. Né? Sim, Então, a é gente tem verdade. visto essa mudança muito grande de produção de conteúdo. Antes a gente tinha É. notícias e a produção de conteúdo, e o quanto a gente usava TV, e hoje em dia tem uma redução disso. Então, a gente vai tendo que se reinventar. Eu vejo que na nossa área, né, comunicadores, de modo geral, a gente, nesses últimos anos, diria assim, nos últimos 20 anos, a gente teve que se reinventar muito. Sim, e uma coisa que eu queria falar dentro da sua fala é a importância, por exemplo, de você ter feito o roteiro. Às vezes, você vê que você fala, mas eu acabei não utilizando. Mas o impacto que isso tem na sua vida, no seu dia a dia, no jeito que você está conversando comigo, no jeito que você edita o texto, sabe? Esse impacto não é mensurável, porque a arte não é mensurável desse jeito. Então, as pessoas se formavam antigamente para ter esse impacto, não para poder ser alpinista social e ter salário. Ou então ter usado, eu fiz roteiro, por exemplo, e fiz 5 anos de roteiro, e depois consegui trabalhar numa emissora. Uhum. Mas o final não era trabalhar na emissora, sabe? Era o conhecimento. Por isso que as pessoas aprendiam piano, aprendiam a medicina sem utilizar, sem ser médico, mas para saber dentro de casa, para ter informação, entendeu? Então, eu sempre penso nessa parte do conhecimento para somar com você como ser humano mesmo, como um ser humano melhor, para auxiliar o próximo, e não só para terminar num salário, sabe? Então, eu acho que esse impacto que tem das redes sociais, tudo, ele é uma coisa que a gente tem que saber usar, a gente tem que saber medir, porque teve até um autor que falou para mim, eu não gosto desse react que você faz, desse assunto, por exemplo, do jornalismo, como você aborda e tal, e aí, porque eu não faço isso? Aí eu falei, então, o seu trabalho é diferente do meu, o seu público é diferente do meu, entendeu? Então, por isso que eu chego no lugar, para poder fazer uma palestra, tem gente, tem punk, tem roqueiro, tem menina do TikTok, porque tem várias pessoas diferentes que estão impactadas agora pelo trabalho, entendeu? E o cara ficou numa narrativa que para ele é certa, tudo bem, mas você vê que está perdendo espaço, entendeu? Então, para alcançar, você precisa fazer novas coisas mesmo, não tem como você ficar para trás. E eu vejo muito essa questão de que tem espaço para todo mundo, né? E o marketing Tem, digital vai unindo essa questão, né? Então, não tem uma receita de bolo de para um funciona, outro não funciona, porque os públicos são diferentes, o sim. interesse é diferente, essa audiência é diferente. Então, Mas tem um pensamento que é legal a gente falar, que tem pessoas também que não querem se dar. Elas querem se preservar. Então, elas acreditam que elas têm uma áurea que ela fala, não, eu vou fazer vídeo de internet, eu não vou expor minha imagem, eu sou um autor clássico, eu sou uma autora clássica, eu quero ser reconhecido pela academia, sabe? Eu não quero ser reconhecido por academia nenhuma. Eu não vou fazer trabalho em faculdade quando convida gratuitamente mais, porque eu fiz durante 25 anos da minha vida, entendeu? Então, o que que eu faço? Eu quero estar onde o povo está. Eu quero ser reconhecido pelo povo. Se eu chegar no lugar que nem ontem, que eu estava esperando um amigo meu, e o taxista parar e falar, acompanha seu canal, eu ganhei. Esse é o meu maior prêmio, entendeu? Quando eu fui para Frankfurt, na Alemanha, os autores tudo preocupados com prêmio e tal, e eu estava preocupado qual palestra que eu podia fazer de graça, fora do evento, que fosse impactar alguém. Até a gente achar umas mulheres africanas que ficavam no bar, que queriam ter uma palestra de algum autor e não acharam autor para fazer palestra. Aí foi eu e a Conceição Evaristo para lá, a gente fez palestra para essas mulheres, que depois gerou até essas mulheres fizeram um clube de leitura. Entendeu? Então, caramba. quando você vê que o negócio vai mais para frente, por onde você passou, que nem o Bob Marley, né, que passou pelo Maranhão, ficou alguns dias, e o Maranhão é a capital do reggae. Olha o impacto desse cara num É lugar. uma transformação que é feita por uma única ação que Uma você única faz, ação, né? sim. E é Muito isso que a legal. gente tem que ter, né? Um impacto por onde você passa. Você passou, deixou algo de melhor, as pessoas saíram um pouco melhor dessa sala. Se as pessoas saírem um pouco melhor dessa sala, valeu a pena ter vindo. Se for só para poder dar informação, para gerar hype, para tudo isso, não interessa de verdade. Tem que ter algo messiânico, sabe? Tem que ter algo messiânico, tem que ter algo que fique na sua vida marcado como uma transformação. Ou na minha. De repente, um de vocês vão me impactar a ponto de eu falar, puta, agora vai me mudar um pouquinho, entendeu? Isso eu acho que é importante. Muito bacana. E até quando você fala, né? Você me fez refletir agora, assim, eu nunca exerci a profissão como roteiro, né? Dentro do meu diploma. Porém, quando a gente fala de storytelling hoje, a gente usa muito isso, né? Então, seja na produção de um conteúdo, de algum artigo de coluna minha, ou seja nas produções de podcast no roteiro, que eu faço aqui também para entrevistar nossos convidados. Então, tem algum outro lado aí que o uso da parte de roteiro, ele foi adaptado para o digital também, né? Ele tem um Sim. caminho disso. Não, e você estudou, você tem a visão do roteiro.
Você sabe quando eu estou conversando com você, se eu estou numa falácia, se eu estou numa cabeça de texto, se eu estou no meio do tema, se eu estou pondo uma aventura que é o drama lá para poder subir o roteiro. Eu vejo isso. Quando eu estou numa palestra, eu estou falando com as pessoas e aí eu falo, a palestra caiu. Eu tenho que subir a palestra. Eu tenho que fazer ela ter ação. Então a gente tem que ter algum momento aqui que faça ela eclodir, porque senão vai ficar chato. Eu vejo erros assim, por exemplo, em eventos que eu fui, o cara fala horário, que é uma coisa que não se fala no evento. Você tem 1 hora para falar com o público, o cara, que horas são agora, gente? Acabou o evento. Porque as pessoas lembram que elas têm que ir para casa, elas lembram do trânsito, elas lembram da mamadeira do bebê, sabe? Então é um erro absurdo que eu vejo as pessoas falando. Valor financeiro também. Muitas vezes o cara coloca uma questão financeira no meio de uma palestra, acabou a palestra. Acabou, porque todo mundo volta para o seu problema de boleto, para o seu problema em casa. Tem coisas que você tem que pôr o assunto para frente. Não, isso são ótimos insights, porque isso é tão comum de acontecer, né? A gente que participa de vários eventos, que está em eventos e vê muito isso acontecer, né? Sim. Da parte de horário, falar de dados, de números, isso é muito legal. Levantar, desculpa te cortar. Quantas vezes eu levantei em palestra, eu tô aqui na palestra aqui, tá dando meia hora, eu vejo que, eu falo, não tá legal. Aí eu levanto. Pessoal, vamos lá. Qual é o seu problema? Aí eu vou lá e mudo, inverto a palestra. Para salvar, porque a literatura, muitas vezes, você é chamado para uma cidade, que nem eu fui chamado para Tupã. Eu cheguei lá, tinha um ginásio me esperando de gente. E eu falei, mano, eu vou falar de literatura como aqui? Como que eu vou fazer todo mundo emergir na literatura? Aí eu fui para os cartões de crédito logo de cara. Falei, vamos falar de cartão de crédito, que eu sei que está na cabeça de vocês, nós não vamos falar de literatura sem antes falar de cartão de crédito. Por que que os juros do cartão de crédito é desse tamanho? Aí pronto, ganhou a plateia. A plateia já ficou interessada. Aí 15 minutos depois, eu entrei num livro sobre finanças e depois trouxe para literatura. Aí eu trouxe para o meu assunto, entendeu? Mas tem que saber, senão você vai ficar perdendo tempo. Isso na vida. O cara pode estar assistindo aqui a gente, a mina que está assistindo, o mano que está assistindo aí, ó, o mano e a mina. Presta atenção, é na vida. Você vai pegar um Uber, você vai comprar uma coisa, tudo você tem que ter um storyteller. Tudo, porque senão você perde tempo. O motorista vai dirigir mal se você não tratou ele direitinho. A coisa que você vai comprar não vai ter uma energia boa porque você não soube comprar. Entendeu? Tudo tem que ter meio ali um resuminho da vida. Não, e eu percebo que o bom comunicador, ele precisa ter essa leitura do público dele que está ali, né? Sim. Então, muitas vezes, você chegou nessa cidade e viu que dentro daquela audiência não ia ter um apelo, você fez uma inversão aí de como Sim. você comunica para reter essa audiência e depois entrar de fato, né? Sim, sim, porque aí que tá a vantagem de ler, né? Quem lê consegue ter assunto para gerar em vários graus, né? Você tem um âmbito para poder... você tem ali um naipe de cartas para poder jogar. Agora, quem não lê, não tem acesso ao código cognitivo. Então, você é limitado. Todos nós temos 2.800, 2.500 palavras que são matrizes para todo mundo usar. Quem lê tem muito mais. Tem 5, 6, 7 mil palavras. Então, abrange, né? Ele amplia o âmbito de impacto. E você também sabe conversar com a pessoa o que interessa para ela. Também tem muita gente conversando água, né? Tem muita gente falando coisa que não interessa para ninguém, né? Só interessa para promover o curso dela, só interessa para promover ela mesma. Tem gente que está desperdiçando a vida nesse momento só tentando ser mais ele. Pensa só como é duro a pessoa tentar ser mais ele. Ó, não, eu sou mais eu. Tá bom, já acreditei que você é mais eu. Mas amanhã o cara vai me contar de novo. Não, eu sou mais eu. Tá bom, mas eu já vi ontem, já vi anteontem. E vai passar 1 ano dizendo que é mais ele. Eu parei de seguir, por exemplo, em redes sociais, pessoas que só postam foto delas. Porque não dá. Né? Ou você tá tarado pela pessoa, tem um tesão pela pessoa, você para de ver. Porque é a mesma coisa, a pose só inverte o lado. Então você também é uma venda da imagem, sabe? Se a pessoa tá vendendo aquilo como um cosmético, como uma linha de maquiagem, é uma coisa, aí é um trabalho e tal. Mas você se vender, o que tá a pessoa compra você? Então, aí é uma coisa. Agora, se não, se você vende short e você põe o seu rosto todo dia, é meio estranho, sabe assim? É meio bizarro. Mas é muito essa questão, né, das redes sociais, as pessoas acabam não sabendo muitas vezes como trabalhar ali dentro isso, né? Então, eu falo que hoje, para você atrair sua audiência ali dentro, você precisa entender o que eles querem e o que você de fato faz, para fazer com que as pessoas te vejam atrativo a ponto de te consumir. Porque foi o que você falou. Chega uma hora que eu acabo parando de seguir porque aquilo já não faz mais sentido para você. Então, dentro disso... Eu entendo isso. Eu entendo isso que você falou. Mas isso é uma armadilha também.
É uma armadilha, porque você acaba não sendo mais você. E aí não tem mais verdade, sabe? E aí por que as pessoas estão de burnout, estão tudo... É por causa disso aí. Porque ela começa a viver uma mentira. Não, eu digo assim, a Ah, questão das pessoas entenderem o que elas estão fazendo ali nas sim. redes sociais, né? É. Eu vejo muito que, eu falo muito, né, que a imperfeição, ela acaba atraindo. Mas a perfeição atrai, a imperfeição conecta. Então, Sim. dentro disso, a gente vai vendo o imperfeito. Aquela coisa da foto com o filtro, ela até É. atrai naquele primeiro momento, mas você só vê aquilo, você não vê uma verdade da pessoa, ela acaba não conectando mais, né? É porque assim, ó, como eu escrevo, eu queria mais um pouquinho de café. Vocês têm como arrumar pra mim? Um bolinho de café? Obrigado. A pessoa, mesmo que não tivesse, eu não ia falar, né? Não tem como, tá ao vivo, né? Tá gravando. Mas, obrigado aí por arrumar esse café aí. Valeu. Como eu já esfriou um pouquinho. Eu acho assim, ó, é natural que as pessoas, sem estar com quem elas amam de verdade, façam um personagem. Então a gente é um personagem para todo mundo que a gente encontra. Por exemplo, eu te encontrei aqui agora, automaticamente eu não sou eu 100%. Eu sou um personagem. E aí eu tento trazer coisas pessoais para me firmar como pessoa real, né? Mas para todo mundo que a gente se coliga, a gente às vezes inventa o personagem. E isso cansa demais. Porque você, para alguns você tem que falar mais sério, para outros você tem que ser debochado, e você encontra o tom da pessoa, você vai no tom dela e deixa de ser um pouquinho você. Esse tipo de prisão que as pessoas criaram, de ser um personagem, tal, chegou no limite. Porque ele foi para as redes sociais e você interpreta. Então você vai para a praia, você vai com 6 amigos. Eles não são bonitos o suficiente para estar na sua rede. E você posta só você. E aí no outro dia você encontra um cara bem-sucedido. Aí você posta ele com você, sabe? Obrigado, tá? Aí os seus amigos lá ficaram todos machucados. Por quê? Porque você foi pra praia com eles e não postou eles. Por que ela não me postou? Ah, porque a foto não ficou legal? Não, porque ela achou que eles não eram bonitos, sabe? Então, aí tudo isso viu um relacionamento, uma doideira. Você posta uma foto de viagem. Os amigos que não foram, não curtem a foto. Aí você fala, pô, o cara não curtiu minha foto, eu viajei, foi tão legal. Porque ele não tá lá, ele se sentiu afastado de você. Ele não quer que você seja feliz naquele momento sem ele. Entendeu? Aí você percebe que não curtiu, você vive essa angústia. Quantas angústias cabem no coração de uma pessoa? Você tem 3 mil seguidores? Imagina 300 angústias, 10%. Sabe? Você tem 10 comentários numa viagem, um é negativo. Você dá atenção pro negativo. A gente cuida do inimigo, entendeu? E isso gera um algoritmo, que você tem um número, eu tenho outro, a Lana tem outro, ele tem outro, cada um de nós temos um número. Não é só as redes que tem número. Quando eu posto uma foto com você, eu sei o seu alcance. Se der muito view, nossa, ela é famosa. Ela é muito. Ela tem um número bom na internet. Porque tem amigos que a gente posta que dá pouco view, tem amigo que dá mais view. Então você também virou um número, né? Ou seja, é muita coisa para processar, né? Ave Maria. Não, e você falou um negócio que é muito legal. Aproveitando, né, o roteirista de sessão de terapia aqui, falando dessa questão de rede social, eu vejo muito a questão do como que frustra. Você está falando dos algoritmos e do amigo que não posta, que não posta. Hoje eu acho que existem mais sessões de terapia para lidar com frustrações e rejeições dentro de rede social. Né? Sim. Porque, às vezes, a pessoa ela começa a maquiar tanto aquela parte, né, da rede social dela, que nem ela se conecta com aquilo mais. Aí ela não sabe, ela não consegue diferenciar o quanto é verdade aquilo, o quanto não é. Os momentos bons, provavelmente ela teve um momento muito melhor na praia com aqueles amigos que ela não postou, do que com a outra foto que ela usou aquilo numa questão, né? Então, a humanização para seres humanos de rede social, eu vejo até que tem algumas campanhas agora de... se eu não me engano, a Paola Oliveira foi contratada agora recentemente para não usar filtros nas redes sociais. Então, você começa a trazer essa normalização da... Não dá para falar imperfeição com Paola Oliveira, óbvio, mas a questão de trazer a verdade, trazer ela como ela é, né? Para que as pessoas comecem a se identificar nisso também. Porque vira tudo over, né? E você acaba falando, eu tô perdendo meu tempo. Tá aí, né, os podcasts, né? Foi uma coisa tão boa na pandemia, uma coisa tão legal para todo mundo. Foi companheiro da gente, muitos assuntos a gente aprendeu. Eu aprendi muito com podcast, até ter o meu eu aprendi muito. Mas só que tem um momento também que você olha alguns podcasts, eles não têm mais o que trazer. Eles só são o dinheiro. O cara só tá ali pelo sucesso, mas o cara não tá mais lá. Ele nem tá mais lá. Tá vazio a carcaça dele. É uma embalagem humana só. Não quer trazer um conteúdo de fato que amplie, né? Não, ele não pode, porque ele não lê.
A menina, às vezes, que está apresentando o podcast, ela não lê, ela não tem informação, ela não sabe quem é o... Eu já participei de podcast, que depois que o cara saiu, você fala, meu, não acredito que eu estou na frente desse cara. E o cara fala, mas por quê? Não, porque esse cara é muito, fez isso e aquilo. E a entrevista já tinha acontecido, e o cara não sabia, porque, sabe, e você está ali perante uma pessoa brilhante, você não sabe. Imagina você entrevistar o padre Jaime, e você não saber quem é o padre Jaime. Você entrevistar o padre Lúcio, você entrevistar a freira tal, o representante, né, grande, expoente do budismo no Brasil, e não saber o impacto que ele tem na vida das pessoas, que a meditação pode ajudar muita gente, que a meditação pode orientar muita gente, dar descanso, dar paz. Você entrevistou uma pessoa perguntando de cabelo, porque raspar o cabelo, porque não sei o quê, sabe? É Você meio vai para bizarro. uma coisa rasa, né? Ao invés de aprofundar, onde você pode trazer um valor agregado muito maior de informação para as pessoas, né? E eu entendo também que vai por esse lado, porque a maioria da audiência também está nisso. Eu até entendo, mas é triste. Não deixa de ser triste. Mas não só isso, né? Eu vejo que a questão de contribuição, de trazer outras coisas são muito importantes, porque senão perde um pouco o sentido de estar fazendo aquilo. Só pela audiência, sai da essência, né? Você sai da sua casa, vai lá, monta essa mesa, faz esse microfone, pra gente gastar um tempo aqui à toa, pra gente falar nada, sabe? Eu não consigo, mano. Onde eu vou, eu tenho que pôr um conteúdo, a gente tem que falar de conteúdo, de coisa boa, porque senão não vale a pena. E até falando dessa parte de agregar valor na vida dos outros, você tem uma participação aí no terceiro setor também, né? Sim. Me conta um pouquinho aí dessa parte. Então, essa história começou assim. Eu montei uma marca de roupa chamada Onda Sul, que é esse símbolo aqui, ó, que eu tô usando. Esse símbolo aqui da Onda Sul e tal. E aí eu montei essa marca no Capão, eu morava lá dentro da favela ainda. E aí eu fiz as camisetas, comecei a vender na rua, porque eu queria ter uma marca voltada para a periferia. Eu achava que a periferia tem uma estética e que ela tem que usar uma marca própria. E aí comecei a fazer essa roupa, meus amigos tudo me criticaram, estudou tanto para poder vender roupa na rua. E eu falei, é o que eu sonho, eu acho que a gente podia ter aqui, imagina, o cara vai para Pernambuco, ele compra, eu estive em Pernambuco. O cara vem aqui no Capão, não tem nada que o cara possa levar. E aí a marca foi devagarinho, estava dando certo, vendia umas camisetas, uns bonés. E quando chegou o primeiro ano da marca, eu prometi, eu falei, vou fazer uma promessa, se der certo a marca, eu conseguir vender algumas coisas, eu vou fazer uma festa da Páscoa para a criançada. Vou distribuir ovo de Páscoa. E aí a marca vendeu um pouquinho, eu fui lá, peguei todo o dinheiro, comprei ovos de Páscoa. Vou distribuir aonde? Fui dentro da viela, peguei a casa de um amigo meu emprestado, distribuímos lá. 12 anos depois eu estava distribuindo ovo de Páscoa ainda. Não, uns 6 anos, assim, principais, eu estava distribuindo ovo de Páscoa. Até que o cara não me emprestou mais a casa. Falou, não, agora tem muita criança, muita bagunça. E as crianças passavam por mim e ficavam, tio, quando é a Páscoa? Tio, quando é a Páscoa? Eu falei, a Páscoa é no mês da Páscoa, tá longe, nós estamos em dezembro. Ah, não, tio, muito longe. E eu falei, podia ter uma coisa aqui voltada para elas, né, direto. Aí eu fui para a Alemanha fazer um lançamento de um livro meu na Alemanha, e quando chegou lá, o cara andando na rua assim, a minha tradutora falou assim, vamos entrar nessa casa aqui de leitura. Aí eu entrei e falei, é da prefeitura? Não, era uma sala, uma pessoa deixou a sala aberta, tinha um monte de livros, algumas cadeiras, e você lia. Eu falei, como assim uma sala de leitura? Não, aqui tem uns moradores que deixam as casas abertas com os livros e você vai lá e lê. Aí eu falei, caramba, é só fazer isso. Eu posso pegar uma casa, abrir, a pessoa entra e lê. Não precisa ter um projeto, não precisa ter tal. Aí eu montei, arrumei uma casa no Capão, lá dentro da Travessa Santiago, peguei a casinha que estava abandonada, abri final de semana e eu ficava lá e as crianças entravam, mexiam nos livros e tal. Só que eu achava que os adultos iam entrar, mas nenhum adulto entrou. Então eu tive que transformar em biblioteca infantil. Comecei a trazer livro infantil e tal. E aí passou algum tempo, tio, a menina tá menstruada. Eu falei, meu Deus, como que eu vou lidar com isso? Eu não tenho filha, eu não tinha filha ainda na época. Eu não sei lidar com isso e tal. Chama uma moradora. Aí, tio, o menino quer beber água. E aí também uma coisa muito triste que eu percebi. Eu liberava eles para ir para casa almoçar meio-dia e eles ficavam lá na porta. E eu falava, você foi almoçar? Fui. Eles mentiam. E aí depois um menino falou, não, tio, não tem comida na casa dele. Ele fica aqui. Às vezes ele come um pão e volta. Aí eu falei, nossa, a gente podia ter um horário de lanche. E aí, na necessidade, eu fui criando o horário do almoço, fui tendo que ir comprar arroz, feijão, cozinhar. Aí a Ivanice, que veio comigo no começo, a Elaine Pires também, que veio comigo no começo. Aí foram essas duas mulheres que me ajudaram a montar o projeto. E aí tinha que comprar um mods, tinha que comprar, sabe, um absorvente, tinha que comprar... E aí aí até virar um projeto que chama ONG Interferência. Bacana. Hoje a gente tem 3 andares, 100 crianças, 120 famílias assistidas, e atendemos em 2 horários de 4 em 4 horas, assim. É muito, muito trabalho. Tem almoço para todo mundo agora, tem janta para todo mundo, tem café da manhã, café da tarde.
E a gente é muito feliz de fazer o projeto. Sabe uma coisa muito curiosa na sua fala? É que a hora que você viu esse projeto e tudo, você abriu achando que vinham adultos, né? Sim. E aí vieram crianças para a questão da leitura. E depois a gente vai vendo que o nosso país é um dos que menos leem. Sim. E aonde que a gente perde isso, né? Porque a criança, ela tem esse despertar, mas muitas vezes os adultos que estão ao entorno dela não incentivam que ela dê continuidade nisso, né? Você trazendo um projeto que você achou que ia trazer para adultos, você está, querendo ou não, educando uma nova geração a ser diferente um comportamento, né? E aí, com isso, você viu vários outros problemas que tinham, a questão de não ter a comida, não ter várias outras coisas. E eu falo muito dessa questão de começa pequeno, né? De começar um projeto. Você começou só abrindo a parte, o só, que eu quero dizer assim, foi uma intenção diferente. E como isso se tornou um projeto tão bacana e ampliou isso exatamente por começar no simples, né? Às vezes você quer ter uma estrutura enorme. E aí é difícil realmente começar numa estrutura enorme. Testa no pequeno. E aí você vai crescendo aos poucos, né? Eu falo muito isso para as pessoas. Às vezes eu estou numa palestra, as pessoas falam assim, eu quero fazer um projeto, mas eu não consigo e tal. Eu falei, você é o quê? Sou médico. Caramba, e você não consegue atender no posto de saúde um dia no mês? Você não consegue ir num projeto que nem o meu e atender as crianças lá? Dá para fazer. Mas dentista, aí né? as pessoas têm um negócio de, não, vou montar um site, vou criar um logo. Eu não fiz nada disso. Eu sou péssimo para fazer isso. Eu fiz primeiro o projeto. Aí depois o cara falou, você pode virar uma ONG, tem que ter documento. Para receber essa comida, tem que ter documento. Eu vou ter que correr atrás de documento. Mas eu já estava 6 anos fazendo, entendeu? Burocratizou uma coisa que não tinha. E eu já vi projetos que eu entendo também, mas que eles têm 14 pessoas na administração e 9 professor. Por quê? Porque é muita burocracia para você prestar conta para os parceiros e tal. Eu não, eu sempre quis ter uma pessoa na administração e o resto é tudo arte educador. Então, eu tenho uma pessoa na administração comigo, que é a Elaine Pires, o resto é tudo, vai todo mundo trabalhar educando criança. Tem que ter mais criança, mais professor do que a administração. Senão eu acho errado, sabe? Eu acho estranho. Então, assim, eu sou muito feliz. Você vai encontrar poucas pessoas que podem dizer para você que são felizes. Eu sou muito feliz, porque às vezes eu almoço com 90. Pensa assim, eu não almoço sozinho. Eu junto com 90 na mesa e almoço. Hoje eu almocei com 6, que é lá do meu escritório da indústria, porque são os funcionários que almoçam comigo, meus parceiros. Mas quando eu vou para a ONG, eu almoço com 60, 70, 80, 90 crianças, entendeu? E aquela bagunça, tio, dá um pouco da farofa aí. Eu falei, mano, só eu sentar aqui, vocês pedirem minha farofa, entendeu? Então, eu sou muito feliz. Eu tenho certeza que tem gente que está me assistindo agora que é milionário, que pode fazer um projeto muito maior do que o meu, pode gastar o dinheiro que tem, que eu nunca tive dinheiro para gastar nesse projeto, mas eu pus a minha alma, pus tudo que eu tinha, sabe? Eu vendi um terreno de família para poder continuar bancando o projeto quando o parceiro foi embora. E eu sou feliz pra caramba, porque o olhar que eu tenho dessas crianças, o abraço que eu tenho, é muito difícil das pessoas terem. Só às vezes do próprio filho, e olhe lá. Entendeu? É genuíno, né? É genuíno. Uma coisa que não se compra. Semana passada eu tava muito chateado, porque eu tô com essa perna, com problema na minha perna, recuperando. E aí eu tava sentado lá no cantinho da ONG, lá, meio cabisbaixo. Aí vem uma menininha assim, que era nova no projeto, que eu não sei nem o nome dela, porque ela é nova. Ela foi lá e me deu um abraço, assim. Aí eu falei, eu te conheço? Ela, não, eles falou que você é o escritor do projeto. Então, olha aí, se ela tá sabendo que eu sou um escritor. Eu não sou dono, não sou nada, eu sou um escritor do projeto. O escritor que tá lá no projeto, sabe? E ganhei um abração, assim, a coisa mais bonita que tem. Então, nessa parte eu sou muito feliz. Isso também me premia para minhas coisas profissionais, porque abre caminho, deixa eu fazer as coisas mais leves, né? E olha que eu vim do ódio. Eu escrevi um livro chamado Manual Prático do Ódio. Deus foi almoçar, capão pecado. É só tema pesado, né? Mas em algum momento eu entendi que eu conseguiria pelo amor. Porque do outro jeito não dá. Meu pai sempre fala, se não aprende no amor, aprende na dor. Pela dor, eu nasci num bairro que com 12 anos eu pulava um corpo para ir para a escola, sabe? Com 11 anos eu ia para estudar, o meu pai, espera um pouco aí que acabaram de matar um cara, estão recolhendo o corpo aqui. Então eu vim desse ódio, eu vim dessa coisa que não era para mim ver isso, não era para uma criança crescer dessa forma. E eu vim disso tudo. Se eu não transformar isso em uma coisa boa, não tem lógica essas pessoas que morreram, as pessoas que passaram por mim, entendeu? Eu tenho que melhorar um pouco o bairro e a minha geração, porque eu fui melhorado. Eu também fui apoiado. E é importante falar isso porque as pessoas reclamam demais. Só tem gente ruim, todo mundo é ruim, o ser humano é ruim. Tem muita gente boa. A gente dá valor só para os ruins, a gente valoriza a discórdia.
entendeu? Mas tem muita gente que me ancorou, que me apoiou, que me ouviu. No momento que eu estava desiludido, foi lá e me apoiou, me deu um colo, falou, meu, continua, mano. Entendeu? Então tem gente que passa na vida da gente, não te dá R$ 1, mas te dá um abraço, passa para você te dar a mão, dá sentido na sua vida. Às vezes você está com a vida sem sentido, falta trabalhar o outro. Porque não tem nada mais libertador que trabalhar o próximo, sabe? Essa é a verdade. Não tem, e a bondade, ela não é inerente à igreja. É outra coisa quando a gente está falando de bondade. Nossa, você deve ter muita fé, você deve pensar em Jesus. Não, a bondade não foi sequestrada pela igreja. A gente não pode acreditar nisso. Religião é uma coisa, bondade é outra. Não estão inerentes. Tem muito religioso que não é bom. Tem muito religioso que não faz nada de bom para o outro. Entendeu? Porque as pessoas casaram o assunto. Também não é isso. Eu não faço nada pelo próximo com medo de ir para o céu, não, porque eu não acredito em céu. Eu acredito que a gente possa melhorar a nossa vida aqui e o nosso entorno. Entendeu? E eu não faço por culpa, nem por libertação. Eu faço porque eu acredito naquele olhar quando eu vejo lá que a gente conseguiu realizar alguma coisa. Ter essa outra forma, né, do verdadeiro, porque tem uma coisa que é verdadeira, a criança, né? A criança, ela não tem ainda esse discernimento e filtro, né, do que faz e o que não faz. Então, você receber esse carinho, você ter esse senso de gratidão já, né, ali. Então, isso é super bacana, realmente, do que você está falando. E quem quiser ajudar a ONG, como que faz? A gente tem um Apoia-se, que a pessoa pode entrar lá, apoia-se/interferência. E a gente tem essa campanha do Apoia-se porque eu sou muito fortalecido pelas pessoas igual eu, de comunidade, gente que está aí, o cara que é um classe média, um trabalhador do comércio, ele vai lá e entende que o projeto não tem burocracia. Você pode ir no projeto qualquer dia que você quiser, a gente abre de segunda a sexta, não precisa marcar comigo nada, é lá no Capão Redondo, já de comercial. Ou você pode fazer essa campanha do Apoia-se. Pode doar qualquer valor, 10, 20 reais, e é uma campanha recorrente, porque ela ajuda a gente a manter o projeto. Então, sempre quando uma pessoa fala, eu quero doar R$ 1.000, eu falo, não doa. Eu sou o tipo de ONG que não pede R$ 1.000, R$ 10.000, nada. Eu quero que você doe aqueles R$ 20 todo mês, ou os 10, que aí ajuda a gente a programar para ajudar aquela família. Entendeu? Então, é dessa forma. Apoia-se/interferência. Né? Constância. É porque ajuda a gente a se manter. E a gente consegue pagar o educador, pagar o profissional que está com a gente, que todo mundo é pago lá. Né? A gente tem voluntários só no jardim agora. A gente tem um jardineiro voluntário, mas o resto dos profissionais são todos pagos. Bacana. E novos projetos, o que você tem aí em mente, nessa mente que não para? Essa mente que não para. Então, eu criei um projeto chamado Porco Ovelha, que também está aqui nessa jaqueta aqui, ó. Porco Ovelha, que é um projeto de entretenimento, é uma fábrica de bonecos, porque eu acredito que tem muito super-homem, muito Homem-Aranha já no Brasil, e a gente pegou alguns autores nacionais, eles desenharam algumas figuras e a gente está produzindo essas figuras. E a gente vende no site do Instagram, tal. É um outro projeto, tem a ver com arte também, porque a gente pega os autores para trabalhar, fazer as capas, fazer o designer, tudo. E a gente está com esse projeto, estamos fazendo uma animação para o ano que vem também, tem uma animação muito bonita. Eu, o Ivan Costa, que é o cara que criou a CXP, a feira, um dos sócios da CXP, o Yuri Andrei, que é um autor, e o Cláudio Furton, a gente criou esse projeto também de animação, então estamos fazendo muita coisa legal, assim, para dar entretenimento e para dar cultura para as pessoas. Muito bacana. Você tem alguma dica para quem está começando nessa área, para um storytelling, enfim, dentro disso, você tem algum insight, alguma coisa? Eu acredito que a gente, na minha época, não tinha rede social. A gente tirava uma xerox e levava para os lugares. Então, as pessoas têm que montar os seus canais sociais, os canais de mídia e tudo, só que elas têm que entender uma coisa. O pessoal ainda é a maior forma de angariar pessoas. Então, é o pessoal, é você ir no lugar, falar, prazer, eu faço isso e aquilo, monta um pitch de 2 linhas no máximo, porque ninguém tem mais paciência que isso, monta um pitch de 2 linhas e prepara um pitch para 8 linhas. Se o cara falar, é mesmo? Como que é? Aí você tem mais 8 linhas para falar, entendeu? Mas vai pessoalmente e deixe algo físico. Eu sempre falo, leva um cartão, mas não leva um cartão chato com seu nome e telefone. Leva um cartão descritivo, com uma imagem legal, um desenho, ou então leva um print, se você é desenhista, entrega na mão, sabe? E aí a gente vai dar atenção naquilo. Eu recebo muito bottom, por exemplo, porque eu sou um cara que gosta de andar todo parafernado nas coisas. E onde eu vou, cara, toma esse bottom. Às vezes eu fico meses olhando para aquele bottom, para aquela caneca. Eu já contratei gente assim, olhando para a caneca, o cara me mandou e falar, caramba, o cara faz um design da hora, vou ligar para esse cara aqui. O cara faz camiseta para mim há 2 anos já. Entendeu? Então, a pessoa tem que deixar algo que fique ali com ela no dia a dia, né? Eu vou te dar um outro exemplo. Aí é uma malandragemzinha que a gente aprendeu, malandragem pro bem, né? Um funcionário meu que trabalhou comigo, o Rafael, ele chegou um dia e falou, eu tô fazendo pulseira.
Ele saiu de trabalhar comigo, tô fazendo um bico de fazer pulseiras e tal. E ele me deu uma pulseirinha bonitinha, que brilhava no escuro. Aí eu comecei a usar essa pulseirinha. Passou uns 6 meses, perdi, achei a pulseira de novo. Aí um dia eu tô lá em casa, olhei assim e falei, caramba, o cara teve um carinho. Eu demiti o cara, passou um ano, ele me deu essa pulseira. O que ele tá fazendo? Entrei no Instagram, vi que ele tava fazendo arte, trabalha comigo hoje. Você entendeu? Então, você sempre deixa algo que toque a pessoa, que converse com ela. Por quê? Porque tem muita gente que quer as coisas, mas também não dá nada, não se permite deixar um gesto, deixar uma caneta, sabe? Ó, isso aqui eu lembrei de você, fiz uma caneta do meu estúdio, tá aqui um presente. Então, quem tá nesse ramo, é sempre bom deixar algo para ser lembrado. E funciona muito bem, pelo menos para mim funciona. Não, e é aquela coisa, né? Tem muita gente interesseira, mas não gente interessada. Né? Sim. Então, é isso, né? Então, aquela conexão não se torna interessante. Verdade, então, quando a gente você vai falando... falou, porque é tudo ganha-ganha, né? Não é ganha você dá também, né? Você se dá, surpreender. E eu também falo que tem muita... Essa frase que você falou é muito boa. Eu fiquei pensando nela agora. e tem também uma coisa que eu falo que as pessoas não são boas fãs. Entendeu? Tem muita gente que não é bom em ser fã. Eu sou fã de um monte de gente. Então tá lá, um show do Rato de Porão, eu vou lá assistir. Show do Titãs, fui lá assistir, convite da agência, né, da Alana, beleza, mas fui lá, foi um momento bonito. Aí vou lá no meu amigo Igor, lá, lançou um produto, eu vou lá comprar. Então assim, a gente tem que ser fã das pessoas também. Não, todo mundo quer ser, o altar quer ser brilhado lá, eu quero o brilho para mim. Mas não é bom fã. Então eu fui em dezenas de eventos. Domingo agora eu tava no show do Ariel Invasor, lá Invasor de Cérebros, eu tava no show dos caras punk. Por quê? Porque a gente tem que ser fã das pessoas também. E aí, automaticamente, volta conteúdo para você. A pessoa um dia vai no evento seu também lembrar que você tá lá, entendeu? Prestigiar as pessoas, né? Prestigiar, né? Porque as pessoas... Eu vejo muita gente reclamando, viu? Ah, não, porque eu fui ao evento, meu evento tá vazio, tem 10 pessoas... Tá... Não, o cara não circula. O cara não circula, a mina não circula, não passa nos lugares, não vai dar um rolê, não vai ver o que tá acontecendo. É só ali o próprio ego, é só, sabe? E não gasta não, tá? Dou o conselho para as pessoas. Não gasta você ir nos lugares e não gasta você dividir sua rede social também, não. E às vezes as pessoas me culpam que eu divido muito minha rede. Ah, você postou o show de um cara, postou um podcast dos outros, posto tudo. E nunca desgastou. Nunca o Instagram me ligou e falou, ó, você tá desgastado aí, seu Instagram. É para espalhar, sabe? Eu vejo muito que é uma questão colaborativa, né? Tanto que agora existem os posts em collab também. Então, quando a gente vai, é para somar. Né? Então, assim, trazer alguém como você aqui é exatamente para somar um conteúdo, é trazer várias ideias novas para quem está assistindo. Sim. Não tem, é uma questão de contribuição de várias formas. Sim, né? Quem não junta, espalha, né? Então você tem que espalhar também. Você tem que falar, meu, eu vou juntar para quê? É só no meu, é só aqui, é só minha mídia, só meu mundo. Se eu posso ser colaborativo, se o mundo é para isso. E as mídias sociais, né? Para sociabilizar. Não tem lógica o cara postar só no próprio quadrado. Sabe uma coisa que eu acho absurda? E tem muita gente que vai discordar de mim. Tudo bem, não tem problema. É o cara não ter ninguém que ele curte. Ah, rapaz, você entra na rede de um cara, que ele tem 500 mil de pessoas lá e ele não curte ninguém, não segue ninguém. Aí você fala, como que pode? Não, porque a agência me orientou a não seguir, a não... Não. Você tem que Nem seguir sua família, né? Nossa, eu já deixei tanta gente contente porque eu segui, curti e comentei um post. Uma vez eu vou para Minas, aí o cara me para lá no meio da palestra. Você curtiu o post da minha irmã, que ela pinta quadro aqui em Minas. Aí eu falei, Elisete, que pinta uns quadros assim medieval. Pô. Aí eu falei, mas eu achei lindo. Não, mas, cara, ninguém faz isso, ninguém põe o coração lá e tal, ninguém comenta, você comentou. Ela mandou na cidade, ela ganhou uma moral. Olha, uma coisa dessa, sabe? Que é de graça, você fazer o bem de graça. E as pessoas ficam ali, não, eu não vou curtir, eu não vou dar esse espaço, eu não tenho concorrentes. O seu podcast, o seu trabalho, o trabalho de outro escritor, não é meu concorrente, porque nós somos únicos. Se eu não agradar meu público, eu não vou ter público e pronto. Se você não agradar o seu, você não vai ter público e pronto. Entendeu? Eu acho isso. Então, perde tempo com esses egoísmos e não deixa de fazer um trabalho legal. Não deixa de avançar num trabalho bom. Tá podendo construir um livro bom, construir um outro capítulo do podcast melhor. A gente fica ali, ó, enraizado na... Tá mais preocupado com a competição do que, de fato, fazer o trabalho bem feito, né? Não, você é doido, não compete comigo, não. Muito legal. A gente tem um momento aqui, Fez, onde a gente traz o nosso ícone, que é o nosso megafone, e a gente gosta. A gente só não vai ligar ele aqui, por questão, né, de estourar o ouvido de todo mundo. Mas, para você, se você pudesse deixar a sua mensagem no mundo, o que você diria? Tá. E depois eu vou pedir para você assinar aqui
Ah, legal. Nossa. E aí eu miro aqui no microfone? Ou não preciso? Isso, pode ser É. assim, só o que você deixaria de mensagem para o mundo? Ninguém tem tão pouco que não possa fortalecer outra pessoa. Ninguém é tão pobre assim, Fantástico, tá bom? muito bom. Bom, super obrigada. Adorei esse nosso papo. Obrigado. Quero que você deixe suas redes sociais para que as pessoas te encontrem. Sim. Como elas te acham aí? Bom, minhas redes sociais são amor, amor, amor. Procura lá. Pode procurar como Ferrez Escritor, ou Escritor Ferrez, ou Ferrez Oficial. Você vai achar. No YouTube também tem um canal meu chamado Ferrez também, que a gente aborda política, cultura, literatura. Bom, procurem coisas boas aí. Se não for eu, procure outras pessoas boas. Muito bacana. Tá bom? Pronto, tá autogravada. Prontíssimo. Que legal, Super obrigado. obrigada. Obrigado a vocês. Bom, agradeço demais esse papo. E esse foi mais um Tecla SAP do Marquetês. Fiquem aí com a gente. Quem quer me conhecer um pouquinho mais, procure meus canais oficiais, que é @carufernandes ou @teclasap podcast.